Olá, alunos. Estamos aqui nos encontrando de forma síncrona, de forma online, por causa da situação complicada que estamos vivendo aqui no Sul. Excesso de chuva, transbordaram os rios e a gente precisa utilizar esse recurso para poder tocar em frente o nosso programa de estudos. Estou começando 19h30 e a gente vai falar hoje sobre um tipo de psicopatologia conhecido como hiperatividade e déficit de atenção. Geralmente são sintomas que andam junto e geralmente são sintomas que estão bastante associados a modalidades disfuncionais da infância. As primeiras notícias que a gente tem das tentativas em se descrever tal fenômeno são de 1700 e pouco, quando o médico tentou descrever essas situações de crianças com um excesso de movimento, um excesso de agitação e dificuldade de concentração. Em 1918, depois de alguns episódios de comprometimento cerebral, um outro pesquisador associou a uma causalidade orgânica para desencadear esse tipo de sintoma. Pois 1937, a ativação de áreas cerebrais foi proposta pelo Bradley como sendo as causas da hiperatividade. Ou seja, ele pensava que existiam microlesões cerebrais que impediam que a função da inibição fosse posta em movimento, fosse posta em funcionamento melhor. Depois, em 1944, Strauss vai nos dizer que a denominação lesões cerebrais mínimas seria adequado, porque seriam tão pequenas essas lesões cerebrais que elas não comprometeriam outros funcionamentos desses pacientes. Então, lesões cerebrais mínimas, né? Pequenas disfunções neurológicas que não comprometeriam as outras funcionalidades do cérebro. Depois a gente tem um outro pesquisador, outro investigador, que vai nos falar que talvez devêssemos pensar um pouco em outros elementos mais associados ao ambiente, ao social, ao familiar, que viessem a contribuir para o entendimento da hiperatividade. Isso porque essa ideia de lesões cerebrais mínimas, né, não seguiu adiante nas investigações anatômicas. Tanto que se falou de disfunção cerebral mínima para substituir as possíveis lesões cerebrais mínimas. Então começou a ideia de lesão cerebral, depois passou a ideia de disfunção cerebral, porque não se encontrava no corpo anatômico lesões.
Kanner, 1972, diz que essa ideia de que a hiperatividade tem causa orgânica foi um alívio para as famílias e para os psiquiatras, porque na época começou a se sugerir que poderiam ser fenômenos decorrentes de um mau ensino, de uma má tradição, uma má cultura familiar com as crianças. Clements sugeriu o nome de síndrome hipercinética, que é o nome que é adotado até hoje, e que foi aceito pelo CID e pelo DSM também, como reação hipercinética infantil e agora como síndrome hipercinética. 1980, no DSM-3, veio essa proposta de síndrome de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que é o que a gente conhece até hoje. Foi sofrendo algumas alterações na nomenclatura, mas ainda continua essa, né? Síndrome de déficit de atenção ou hiperatividade, ou distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Isso lá em 1990, no DSM-4. Agora, existem outros dados históricos não congruentes com esses que a gente viu até aqui, que vem de uma pesquisa do Jean Bergès, quando ele fala que a primeira vez que surgiu essa ideia de hiperatividade foi em 1923, ou seja, parece que ele não conhecia essa história lá de 1700 e pouco, em que ele vai dizer que um alemão, von Economo, foi associar que a hiperatividade seria uma reação a quadros de meningite severas, onde as crianças teriam se aproximado muito da morte, né? Ele vai dizer que a partir de lá a gente vai poder pensar também que a hiperatividade seria uma defesa contra a morte. Então isso vem de um estudo do Bergès, onde ele diz que inicialmente se pensou a hiperatividade como uma defesa contra a morte. Depois nós temos os anos 20, a noção de instabilidade motora, que seria uma manifestação sintomática de um comportamento ansioso. Então, os franceses, lá em 1920, vão pensar o transtorno hipercinético como resultado ou como um quadro pertencente à ansiedade, que a criança Tá vendo? que a criança se debateria. Sai, Paula. A criança se debateria por estar num quadro de muita angústia. E os ingleses continuaram a achar e trabalhar com a ideia de uma lesão cerebral devido a quadros de encefalite. Hoje, o DSM, os norte-americanos, propõe a terminologia déficit de atenção e hiperatividade dentro da ideia de um transtorno neurológico cerebral. E a gente encontra no CID os transtornos hipercinéticos, o CID-10, o CID-11 já mudou o código, tá? Mas no CID-10 é F90.0. Então, o código do CID. Bem, então essa é uma breve historiazinha sobre como a hiperatividade, o déficit de atenção surgiu para nós. Nós estamos em 2024, mais ou menos é isso que a gente tem. E a gente vai entender hoje cada ciência a seu modo, né? Mas a tendência hoje é pensar esse transtorno como um transtorno que tem raízes, que tem causas orgânicas associadas a causas sociais, familiares, ambientais e genéticos, né? Ou seja, aquela ideia do biopsicossocial continua influenciando a ciência contemporânea.
Mas, enfim, o que é, né, o hiperativo? É justamente um sujeito, criança ou adulto, que tem muita dificuldade de ficar parado, que tem que estar sempre em movimento, que tem que estar sempre trocando de lugar, trocando de pensamento, trocando de atividade, que não consegue, grande parte das vezes, levar as atividades até o fim, interrompe as atividades no meio, e que, junto a isso, tem dificuldades de focar a atenção ou de concentrar por um tempo determinado, se concentrar numa coisa só, num texto, num filme, numa atividade, né? Então, a ideia da hiperatividade, como se diz, hiper é uma superatividade, e uma dificuldade de atenção compõe esse quadro. Como diz aqui no nosso DSM, né? Caracterizado por desatenção, agitação e impulsividade. Esse transtorno pode levar a criança ou adulto a ter dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social, além de acarretar baixo rendimento escolar. Então, de alguma forma, realmente acaba prejudicando a criança, o adolescente ou o adulto. O seu diagnóstico, ele é feito com base em respostas, em critérios que a gente vai localizar lá no DSM. Vocês sabem como é que a gente faz o diagnóstico, né? A gente vai ver os critérios e colocar em paralelo o que o nosso paciente apresenta. E esses critérios são, em grande parte, descritivos acerca do comportamento ligado à falta de atenção, então são 9 critérios, 6 ligados à hiperatividade e 3 referentes à impulsividade. Então, o diagnóstico vai descrever hiperatividade, compulsão e o que é mesmo impulsão, hiperatividade e falta de atenção. Eu não tenho eles aqui, vocês podem procurar no CID, no DSM depois, mas é preciso que esses sintomas estejam fazendo parte da vida do nosso paciente, no mínimo por 6 meses, né, para a gente poder diagnosticar isso, diagnosticar sim. Então, a hiperatividade e o déficit de atenção geralmente andam juntos. Tem pacientes que têm mais hiperatividade e pouco déficit de atenção. Tem pacientes que, ao contrário, têm mais dificuldade com a atenção e não são tão hiperativos. Mas geralmente andam juntos. As pesquisas psiquiátricas, tratamento psicofarmacológico, acho que vocês já conhecem. Basicamente, aqui no Brasil, se trata, a farmacologia, o remédio, se trata como a Ritalina, e hoje também está entrando o Venvance, né? Então, quando a criança, o adulto, apresenta essa demanda ao médico, ele vai receitar Ritalina ou Venvance, associado à psicoterapia, tá bom? Então, a combinação de medicação com psicoterapia é a ideal. Vamos ver aqui, né? Alguns remédios são Ritalina, Focalin, Dexedrina e Aderol, que eles aumentam a ação de neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. Dependendo da quantidade da medicação, ele diminui a agitação ou aumenta a agitação. Ele diminui a atenção ou aumenta a atenção. A capacidade de reter a atenção. A etiologia que a medicina, que a psiquiatria nos traz, é uma etiologia ainda de base desconhecida, ou seja, não se determinou especificamente qual é a causa. Então, dependendo, como eu disse a vocês, dependendo da filiação epistemológica, tem aqueles que pensam que tem mais a ver com um problema no lobo pré-frontal, tem aqueles que pensam que tem mais a ver com problemas
ambientais, tem aqueles que pensam que a questão é genética, ou seja, não se chegou ainda a nenhum consenso, né, sobre a causa, e não vai se chegar, como todas as psicopatologias, nunca se chega, né? Então tem aqueles mais inclinados às causas orgânicas e os mais inclinados a causas psíquicas, sociais. Os fatores ambientais que o DSM e o que o CID nos traz para explicar a hiperatividade se relacionam a famílias que adotam um sistema de educação muito permissiva. Isso está nesses códigos psiquiátricos, né? Nesses catálogos, ou seja, se encontram as crianças hiperativas, aquelas que vêm de famílias com muito poucas normas, né? Famílias mais permissivas, que as crianças ficam mais sem limites, como se diz. Também famílias com alto grau de discórdia conjugal e funcionamento caótico pode exacerbar características de TDAH. Isso está no DSM, né? Ou seja, se percebe então que as crianças vindas de família com ambiente agressivo, caótico e meio sem muita disciplina, sem muitas regras, acabam tendo uma tendência a desenvolver esse tipo de transtorno. A predominância, gurias, é mais frequente no sexo masculino, tá? Então, geralmente, o paciente hiperativo vai ser um menino ou homem, adulto ou adolescente, meninos, né? Depois a gente pode se interrogar o porquê, mas acho que não é tão difícil entender. E muito se tem feito para que as pesquisas não se debrucem demasiadamente sobre o cérebro, sobre o sistema sistema neurológico, né, nervoso, porque se a gente fica muito em cima dessa situação orgânica, a gente perde a ideia da subjetividade, né, e não descuide para confundir cérebro e mente, né? Sabe que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Hoje em dia parece que a palavra mente, né, psique, ela está cada vez mais rejeitada do discurso contemporâneo, né? A tendência é o cérebro, né? As pessoas se equivocam bastante quando elas falam isso. Tipo, é o meu cérebro que quis, é o meu cérebro que diz, é o meu cérebro que faz. E vocês sabem que não é o cérebro, né? Quanto ao rendimento intelectual, geralmente o paciente com TDAH tem um rendimento intelectual, um QI menor do que a criança que não tem, que é o adulto que não tem. Tem mais dificuldade de aprendizado, né? Não consegue prestar atenção, não consegue construir cadeias de pensamento maiores, né? Então isso também acaba prejudicando o paciente. Mais uma vez, tem uma outra parte do texto que eu mandei para vocês, que eu sublinho do DSM, que não há exames clínicos laboratoriais, nem sinais ao exame físico que possam contribuir para que o diagnóstico seja estabelecido. Então, vocês vão vendo aqui que nós temos uma salada de frutas, né? Quando a ideia é o que causa e o que constitui, o que sustenta esse quadro clínico. Muitos dos sintomas referentes à hiperatividade vão se diluindo, vão se desfazendo na medida em que a criança cresce. Então, quando a gente pensa nesse sintoma na criança, muito se pode esperar que isso vá se desfazendo, que isso vá sumindo com a infância, né? Como muitos dos sintomas infantis, ele pode desaparecer com a chegada da latência ou com a entrada na adolescência, pode sumir esse sintoma. Bem, nós temos aqui, mais uma vez, o tratamento, Ritalina e terapia, já falei antes.
E acho que uma coisa que a gente não pode parar de pensar, principalmente hoje em dia, que eu sempre acho importante marcar com vocês, é entender que uma boa parte das psicopatologias, principalmente aquelas que estão na moda, sempre tem um interesse muito grande da indústria farmacológica, né, que movimenta milhões e milhões em cima de diagnósticos que são diagnósticos da atualidade, como esse. Né? Então, hoje, vocês sabem que TDAH é um diagnóstico muito falado e que serve para abarcar um grande número de disfunções e sintomas, ou não, né, que as crianças venham apresentar. Existem pensadores, existem filósofos, existem psicólogos que vão também correlacionar a hiperatividade como um sintoma da época, na medida em que a gente vive isso que o Lipovetsky vai chamar de hipermodernidade. Hipermodernidade é o nome que ele dá para esse momento que nós estamos vivendo, onde a questão do tempo é cada vez mais acelerada, aonde parece que a gente nunca tem tempo suficiente para as coisas, e a demanda social exige que a gente faça cada vez mais coisas num período mais curto de tempo, e que as crianças, as famílias estariam construindo essa resposta, né, chamada hiperatividade, como uma forma, como um corolário, como uma consequência desse discurso que organiza a sociedade de hoje. Então vocês vão encontrar isso também nas teorias, nos artigos, nos livros, né, que a hiperatividade seria uma resposta ao caos contemporâneo, onde todo mundo tem que fazer tudo o máximo que der em menos tempo possível. Então se fala de hipermodernidade, né? Hipermodernidade também tem a ver com um excesso de movimento que emperra ou que está a serviço de impedir o pensamento. Vocês talvez já tenham escutado que o movimento muitas vezes serve para que a gente não pense. E isso faz com que também a gente possa pensar que a criança se movimenta justamente para não pensar ou para não ter acesso aos significantes. Isso é importante, né? Na medida em que a gente vê que as pessoas que se movimentam demais são pessoas que estão evitando fazer um contato consigo próprias, tanto criança como adulto. Muito pensamento, muito movimento, pouco pensamento, disse o Nando Reis numa das músicas dele, música feita 2 anos atrás, né? Acho que o nome da música é Rock and Roll. Ele está criticando isso, né? Uma sociedade que se movimenta demais e pensa muito pouco. Então vocês começam a entender que o movimento serve para a gente não construir cadeias lógicas, serve para a gente não construir introspecção, ou para a gente fugir da ideia do universo psíquico simbólico. Então até que é interessante essas ideias da relação com a contemporaneidade, né? Na medida em que os pais e as famílias exigem que a criança faça um monte de coisa, curso de inglês, teatro, escola, computação, karatê, e ao mesmo tempo estranham a criança hiperativa. Então existe aqui um paradoxo, né? Que, por um lado, a cultura exige da criança hiperatividade e, por outro, patologiza a hiperatividade. Então, vocês veem aqui que tem toda uma gama de pensadores que entende isso como um sintoma social. Mas, de qualquer forma, o que a gente deve reter disso é o que se passa quando um sujeito fica totalmente capturado nos imperativos, seja da cultura ou seja da família. Imperativos, né, de ter que responder cada vez mais às demandas que não são do sujeito e que vêm do outro. Isso vai colocar em cena o que, psicanaliticamente falando, a gente diz de uma resposta derivada do excesso de libido. Excesso de libido
é justamente aquela demanda ou aquela carga de investimento que a gente não consegue simbolizar toda. Aquilo que a gente recebe do outro e que não consegue cifrar no campo da linguagem, continua como libido escoando no corpo. E a libido escoando no corpo, não sei se vocês lembram da nossa última aula, pode fazer psicossomática, pode fazer conversão, mas também pode fazer hipermovimentação. Então isso é muito interessante, né? Porque quando a gente faz um excesso de libido no outro ou em si próprio, o que a gente vai colher disso é movimento. Movimento desordenado, né? Quer dizer que se vocês têm uma criança e vocês começam a demandar dela coisas que ela não tem condições de responder, vocês começam a demandar dela respostas que ela ainda não tem condição de oferecer, a gente vai ver um corpo que começa a se desordenar. Podem ter certeza disso, pode fazer o teste, né? Comecem a exigir coisas de um filho, de um sobrinho, que a criança não está em condições de responder, ela começa a se debater e a perder os limites do corpo, né? Começa a não saber mais para onde prestar atenção e para onde olhar. Dizendo de forma mais coloquial, é isso que a gente vai entender aqui como excesso de libido no corpo, né? Outra forma de entender isso que eu estou dizendo aparece um outro parágrafo desse item, quando a gente encontra essa frase aqui. Acontece que verificamos, no caso da criança hiperativa, uma cristalização de demanda materna, pode ser do pai ou da mãe, mas demanda materna, direcionada ao corpo dessa criança. Em um momento que a criança, ainda não tem recurso para se defender desse excesso de demanda. Então prestem atenção nisso, né? Nós temos um pai ou uma mãe que faz um excesso de demanda sobre a criança no registro do comportamento, tá, gente? Não é no registro da subjetividade, no registro do comportamento. Por exemplo, senta direito, faz os temas, arruma o quarto, lava a louça. Quando tem um excesso de demanda no comportamento, que a criança não tem condições de significantizar, de subjetivar, nós temos hiperatividade. E a criança, frente a esse excesso de demanda com o qual ela não consegue lidar, junto a isso, ela não consegue fazer a apropriação do próprio corpo. Aquilo que transborda na demanda do outro sobre o corpo da criança, ela já não consegue mais coordenar o próprio corpo. Isso é muito interessante, né? Como se a criança não conseguisse subjetivar inteiramente os limites do seu corpo. Vou tentar dizer de outra forma. Quando a família, os pais, fazem exigências não correspondentes à idade ou à capacidade do filho responder sobre os movimentos, sobre a disciplina, sobre o esporte, sobre o estudo, sem considerar a subjetividade, o desejo, a conversa, sem considerar o campo sentimental, afetivo, emocional, tenho certeza, ali nós estamos constituindo um sujeito hiperativo. A hiperatividade, como está aqui no texto, ela pode aparecer em qualquer estrutura clínica, tá? Psicose, neurose, perversão, mas geralmente é um funcionamento que está dentro das neuroses. É um quadro mais neurótico, principalmente no adulto, né? Por que é um quadro mais neurótico? Porque tem um grande outro ali fazendo demanda e tem uma forma de defesa. Uma forma de defesa que é justamente o sintoma hiperativo. E uma tentativa de barrar o gozo que vem do outro. Quando a linguagem é insuficiente, né?
quando a condição simbólica é insuficiente para barrar o gozo que vem do outro, ou essa demanda sem limites e que não leva em conta a subjetividade, é ali que a gente vai ver o corpo tomado pela pulsão, pela libido e pouca palavra. Depois disso, vocês vão encontrar lá no nosso texto os 3 tempos do Édipo, que é para mostrar provavelmente em qual tempo que fracassa, mas eu não vou entrar nisso, porque isso vai levar a gente muito longe. Mas se vocês têm um tempinho, depois vocês leem os 3 tempos do Édipo, para a gente entender qual é que é o momento em que a criança ficou atrapalhada. Então a gente está se aproximando aqui da noção de um sistema de linguagem insuficiente do paciente, tá? E um excesso de demanda do outro. Então, excesso de demanda do outro, insuficiência de linguagem, corpo transbordando de libido, deficiência na apropriação do corpo, do si, do eu. Também aparece aqui agitação exacerbada, presentificação da angústia da criança diante do outro. É interessante porque lá no começo da aula a gente falava de uma família, isso no DSM, né, de famílias muito permissivas, ou de famílias sem disciplina. Parece que isso não corresponde ao que a gente está estudando aqui, mais no campo psicanalítico, né? Aqui não parece que isso tenha relação com famílias permissivas, mas sim com famílias que excedem a significação corporal e, e, e carecem das significações simbólicas. Por exemplo, eu tenho um paciente que é uma mulher adulta e que o filho é hiperativo. E essa mulher, todo o endereçamento da preocupação dela, da atenção dela com o filho, está no comportamento do filho. Então, ela se preocupa muito, né, com a postura que ele come, com como ele se veste ou tira a roupa, se preocupa muito com se ele sabe tomar banho e se lavar direito, se preocupa muito como ele arruma o quarto, né? Se ele escova bem os dentes. Então, todo o olhar dela está voltada para a movimentação do comportamento, do corpo, dos movimentos. E essa paciente não consegue, naturalmente, sim, na naturalidade dela, não consegue olhar além disso. Como essa criança está se sentindo, o que essa criança pode estar pensando, que dificuldade ela tem, de repente, de fazer isso que ela espera. Então, toda essa teorização acerca do universo subjetivo, sentimental, afetivo, está fora da cena. A interrogação dela é com o comportamento. Então, vocês veem uma certa semelhança com aquilo que a gente estudou acerca da anorexia, que a criança vai responder sintomaticamente justamente naquele ponto em que o olhar da mãe cristalizou. Vocês estão me escutando, gurias? Sim. Sim. É que a minha imagem aqui congelou e eu pensei que a voz também. Agora eu vou tomar um golinho de gin com tônica. Ó, uma delícia. Então, vocês estão me acompanhando. Estou tomando um gin com tônica e falando de hiperatividade. A gente começa a se aproximar de 2 possibilidades de entender a hiperatividade, como um viés defensivo e um viés responsivo. Então, vocês veem que a hiperatividade pode ser uma forma de se defender de um excesso de demanda, ou pode ser a consequência
disfuncional de um excesso de demanda, tá bem? Desculpa. Então vamos ver aqui. A hiperatividade enquanto defesa. Vejam bem, se a criança está se sentindo totalmente capturada na demanda do outro, totalmente colmada na demanda do outro, que recurso ela tem para se defender disso? O recurso que ela tem para se defender disso é fazer com que essa demanda do outro não seja plenamente respondida. Porque se a gente responde inteiramente à demanda do outro, a gente falece enquanto subjetividade. Tá bem? Então pensem assim, se a criança está totalmente englobada naquilo que o outro quer dela e ela não conta com a função paterna de forma suficiente, ela não conta com essa função terceira que retiraria ela desse excesso de demanda do outro, ela precisa fazer um sintoma que quebre a possibilidade de ficar inteiramente subsumida a isso. Então vocês veem que às vezes frustrar a demanda do outro de um comportamento ortopédico, pedagógico, é uma forma de ela preservar minimamente uma posição de sujeito e de desejo. Um paciente uma vez me disse assim, um menino, né? Que o pai se queixava de que ele não conseguia pintar direitinho dentro do quadrado, da bola ou do círculo, dentro da linha, né? E ele me diz assim, o meu cérebro manda eu pintar fora da linha, desobedecer. Vocês veem o quanto isso tem uma importância epistemoclínica, teórica, clínica, que corrobora com essa ideia da hiperatividade como defesa. Ele me diz, meu cérebro manda pintar fora da linha, me manda desobedecer. Então vejam bem, gurias, a criança hiperativa faz hiperatividade para se defender da demanda de perfeição comportamental do seu pai ou da sua mãe. A agitação, portanto, é a maneira encontrada pela criança de se defender contra a angústia gerada pela presença marcante, excessiva, demandante de um outro. Outra coisa que a gente vai agora entrar é a falha do simbólico e o fora da linguagem. O que é um déficit de atenção? É não saber a que dirigir a percepção. O que é a percepção? É a gente recortar no mundo algo que tem uma significação diferente das outras coisas, né? O que é focar? O que é a gente manter a atenção? É a gente selecionar naquilo que se apresenta para nós quais são os aspectos que merecem o nosso investimento. Quando a criança não localiza o significante fálico no discurso dos pais, no discurso da família, quer dizer, quando a criança não localiza no olhar do outro um enigma que diz da significação fálica que ela vai buscar receber, ela não tem esse significante fálico que dá significação fálica para o mundo, ela não tem notícia dele clara. Então, quando a criança não sabe muito bem qual que é o desejo dos pais sobre ela sujeito, não sobre ela comportamento, né? Sobre ela sujeito, ela não sabe a que prestar atenção. Então, nada prende muito a atenção do sujeito hiperativo
porque é como se todos os elementos do mundo tivessem significações semelhantes, similares. Então, isso ajuda a gente a entender o que é o déficit de atenção. É justamente a carência desse significante que atribui significação fálica ao mundo. E a significação fálica, ela é emprestada pelo olhar dos outros, da família, da mãe e do pai. Significa a gente poder também dizer que a criança com déficit de atenção é uma criança que não consegue localizar no olhar dos pais o enigma a respeito da sua própria existência. Então ela vai para a escola, ela vai no clube, ela vai assistir um filme e nada fixa ela. Porque não tem extensão simbólica. O que é a extensão simbólica? É a significação fálica que desliza de um elemento para o outro e que permite a gente estabelecer uma cadeia de interesses na maneira com que a gente recorta o mundo. Então, a instância do outro nessas crianças é uma instância muito achatada. Outra questão que a gente vai verificar quando a gente analisa, principalmente as crianças que estão ali com hipótese de déficit de atenção e hiperatividade, são crianças que vêm de famílias que não ligam os movimentos corporais às representações. Os movimentos corporais precisam ser ligados às representações para que a gente possa subjetivar esses movimentos, para que eles não fiquem desordenados. Quer dizer que enquanto a criança movimenta, enquanto a criança pula, cai, tropeça, se bate, se morde, enquanto a criança faz isso, eu, enquanto aquele que estou me ocupando de subjetivá-la, preciso levar esses movimentos às palavras, falar desses movimentos, colocar palavra nesses movimentos, atribuir significação a esses movimentos. Por quê, né? O movimento, a função corporal, ela só passa ao campo do simbólico, do significante, na medida em que alguém coloca ali símbolos. É o discurso do outro que enreda o movimento numa significação. O que acontece é uma certa carência nesse invólucro simbólico e imaginário, né? Mas principalmente simbólico, que deveria organizar a movimentação corporal. A gente chama isso de pele psíquica, ou a pele do eu, ou eu-pele. Existem vários autores que trabalham com essa ideia de que o nosso corpo, para ter uma movimentação e um uso relativamente adequado, precisa ser revestido por uma rede, por um tecido simbólico imaginário que forma o eu, né? E que dá contenção e organização corporal. Podemos também ler isso como imagem inconsciente do corpo, se vocês quiserem. E é claro que esses primeiros investimentos imaginários e simbólicos no corpo da criança vão esculpir o sistema nervoso central. Quer dizer que a maneira com que a gente investe numa criança pequena, num bebê, vai produzir efeitos anatômicos, sim, no cérebro, no sistema nervoso central, né? Isso responde aos investimentos que são feitos. Então é claro, né, que a qualidade dos investimentos que se faz numa criança pequena, é claro que isso produz efeitos na anatomia. Vocês estão me ouvindo e me vendo ou só me ouvindo, Fernanda?
Só ouvindo, professor, a imagem está congelada. Congelou, né? Bom, vamos assim. Desde o início. Sim, desde antes. Vamos lá. Como eu não domino muito, eu não sei o que fazer aqui. Deixa eu Mas tentar dá para ouvir bem. Vou tentar desligar a câmera e ligar de novo. Vamos ver. Bom, a câmera não está me filmando, mas não importa. O que importa é o conteúdo, a palavra e o texto. A imagem não é tão importante. O que nós estamos dizendo aqui faz a gente se aproximar da ideia consensual de que o sintoma da criança, o sintoma psíquico da criança, está diretamente relacionado ao lugar da família, dos pais, da mãe, do casal. Então vocês compreendam que não podemos jamais entender o sintoma de uma criança sem se ocupar do sintoma dos pais, tá? A criança sintomatiza lá onde os pais estão tropeçando enquanto função, enquanto casal, enquanto grande outros desse filho. Pelo menos é assim que a gente deve trabalhar, se a gente não quiser errar eticamente e olhar para o corpo, para o comportamento e não ouvir o sujeito. Quem olha para o corpo e para o comportamento são os médicos, tá? Nós olhamos para o sujeito, que é o quê? O sujeito é aquilo que vem veiculado no corpo, é aquilo que vem endereçado como mensagem através do sintoma para nós. Então, o que nos interessa é o que esse corpo, o que essa hiperatividade, o que esse déficit de atenção está dizendo dessa criança e da sua família. Enquanto a criança está aprisionada nesse lugar que o outro lhe demanda, ela está identificada ao falo, identificada. Quando a criança consegue se suportar fora dessa demanda e se constituir como alguém que tem um desejo e um corpo próprio, ela está localizada na significação fálica. Então, identificação fálica é diferente de significação fálica. Se a criança não tem significação fálica, ela fica aprisionada na identificação fálica. O que nós precisamos atribuir a nossos filhos é a significação fálica, ou seja, é a localização deles como sujeitos capazes de enfrentar o mundo independente de nós. Senão a gente coloca eles como falo, fetiche do nosso narcisismo e eles ficam ali se debatendo como pequenos animaizinhos, tá? Item 9, a busca pelos contornos do corpo. Outro item importante para a gente entender a criança hiperativa ou adulto hiperativo. Vocês vejam que quando a imagem corporal não foi bem recortada e fica presa ao outro, a criança acaba não conseguindo se apropriar do corpo, não conseguindo delimitar um espaço simbólico, e só consegue se tirar disso através de produções sintomáticas. Quer dizer que
Quando a gente não tem domínio total, quando a gente não fechou muito bem o esquema corporal, a gente vai se bater nas paredes, a gente vai se morder, a gente vai cair, a gente vai se riscar, a gente vai tropeçar, porque isso faz com que os limites corporais sejam encontrados. Então, a criança hiperativa, ela busca pelos contornos do corpo, justamente nesse movimento que busca barreiras na realidade. Então, você vê que a criança hiperativa, ela fica se movimentando para ver aonde é que está o ponto em que ela cessa. Só que o ponto em que ela cessa, nesses casos, é na realidade factual, empírica. Né? Quer dizer que o corpo simbólico demarcado não está bem escrito. Isso é muito interessante, né? Porque na medida em que a gente começa a falar para a criança dos movimentos do corpo dela, ela para de se bater, de se morder, de se cortar, de se riscar e de cair. E agora aparece uma outra ambivalência nesse tema, é que a criança muitas vezes, por não estar conseguindo subjetivar o próprio corpo, ela fica em agitação justamente para o outro ficar olhando para ela. Então vocês vão ver a criança hipercinética se movimentando, buscando o olhar do outro como forma de continuar a existir como um sujeito. Ah, ela faz isso para chamar atenção. Isso não está de todo errado, né? Ela faz isso para ser olhada. Para ser olhada justamente nesse ponto, que é o ponto que ela sabe que a mãe ou o pai olha, o comportamento. Só que ela está buscando é outra coisa, né? Não olhar sobre o comportamento. Mas como ela entendeu que é assim que ela é olhada, ela fica hipercinética. Muitas vezes, crianças com pai e mãe depressiva fazem hiperatividade, porque assim consegue fazer a mãe olhar para ela. A mãe na cama, deprimida, e a criança pulando e virando a casa avesso, porque assim acorda a mãe e faz a mãe olhar para ela. Certamente vocês já viram isso, se não viram, vão ver. É que quanto mais melancólico ou quanto mais entristecido, estafado fica os pais, mais a criança faz barulho, né? Mais a criança derruba a cadeira, bate a cabeça e chora. Ou seja, também, né? O movimento excessivo é uma forma de tentar fazer com que o olhar do outro lhe interpele, nem que seja gritando e xingando. Comportamentos de risco também têm essa função. A função de fazer o outro olhar, mas também a função de procurar limites corporais na realidade. Como diz aqui, estando presente o limite a cada momento, a envoltura corpórea não se desintegra e evita a dispersão corporal. Vocês veem que interessante, né? Eu não sei se vocês já viram um psicótico em crise. Um psicótico em crise, como ele não encontra mais limite algum, ele começa a caminhar. Acho que a Denise já viu isso, né? O psicótico entra em crise, vai para a rua e caminha, até não aguentar mais. Que é uma forma de encontrar limite para essa desorganização corporal. Ou a gente, quando está muito angustiado, a gente às vezes vai gastar energia na academia. Também é uma forma de encontrar borda para o corpo, que ameaça desintegrar. Mas o psicótico, isso é mais interessante, né? Às vezes caminham, cruzam cidades, cruzam estados a pé ou de bicicleta, para ver se conseguem diluir esse excesso de libido corporal desligada. Porque quando a gente é marcado
pela demanda, pelas representações do outro, e a gente não consegue ligar, conectar essas representações, a gente é tomado por o que Freud chamou de pulsão de morte, que é o excesso de energia desligada. Isso é muito interessante, né? Se a gente é carente de recursos simbólicos, a gente não consegue conectar as representações psíquicas que a vida nos exige, nos impõe. Isso produz um excesso de pulsão de morte, que é essa energia que se desconecta das representações, que não faz cadeia, e, portanto, o que se busca para exaurir esse excesso de pulsão de morte é justamente o movimento. Assistiram o filme Forrest Gump, né? Forrest Gump, ele começava a correr e cruzava o país correndo até se tornar lá um cara que ia para a televisão porque corria e não parava nunca, né? É um excesso de movimento para desligar a pulsão de morte. Isso vai nos levar ao item 10 que fala o sintoma como defesa contra a morte. Não é a morte imaginária, né? Não é a morte física, a morte do organismo. É a morte da subjetividade que está aqui em cena. A nossa subjetividade, ela se conecta à vida na medida em que a gente liga as representações mentais numa cadeia simbólica. Quando a gente não consegue ligar, a gente tem a sensação de que a gente vai ser invadido por uma angústia e que a gente vai morrer. Mas nunca é a morte do corpo, né? Sempre é a morte da nossa posição subjetiva que nos produz esse tipo de sintoma. E volto a dizer, quando a gente não consegue ligar, a gente tem a sensação de morte, da invasão do outro e no desaparecimento do nosso desejo, que faz com que a gente se movimente para diluir esse excesso de desligado. Um pouco sobre a clínica. Então, né, dentro de toda essa construção que a gente vem fazendo, dá para imaginar o que é a clínica. Bom, a base da clínica, vocês sabem, né? Que é, no caso da criança aqui, né? Estamos falando mais da clínica da criança, a gente vai trabalhar para inscrever os gestos da criança numa cadeia significante. Ou seja, né, gurias, fazer do gesto, do movimento, atribuir ao gesto, ao movimento, uma significação a qual a gente pode atribuir um significado. Falar, ou seja, sobre a criança, o que é aquele gesto, aquela agitação, aquele corpo que se perde no espaço, falar o que aquilo pode estar querendo dizer do mundo subjetivo da criança. Assim, o sintoma psicomotor se desenvolve para ser visto e lido. O terapeuta está ali, portanto, para ajudar a ler o dito nos movimentos. Ou seja, os movimentos portam um dito e os ditos portam um dizer. Isso é muito importante para a gente atender e ajudar essas crianças, né? O movimento delas não é desprovido de sentido. Eles têm um significado, eles portam um significante, eles têm um dito e um dizer. E a nossa função é ajudar a esse dizer aparecer de outro jeito que não nesse corpo em movimento. Inscrever os movimentos com palavras, portanto, né? Assim, cuspir, destruir, quebrar o consultório, repete na transferência a não diferença, a não legalidade e a impossibilidade de constituir um corpo subjetivado. Subjetivar o corpo e os movimentos é o que permite com que a criança consiga dominar esse corpo e esses movimentos. Quando a gente fala de subjetivar algo, a gente fala da apropriação significante de algo. Ah, esse corpo é meu, não é dos meus pais, né? Esse corpo é meu, não é da minha mãe.
Ou também eu posso dizer não para a demanda que vem do outro de outra forma, não fazendo sintoma. Depois nós temos aqui exemplos clínicos. Eu vou pedir, para eu dar um descanso aqui para mim, eu vou pedir para a Fernanda ler, já que eu estou vendo ela, o caso clínico 1. Tem ali, Fernanda? Sim. Então tá, nós temos 3 casos clínicos aqui que vão ilustrar o que a gente está vendo. Lê o 1 para nós, Fernanda. Certo. Caso 1. Matias está com 2 anos e tinha 6 meses quando o pai foi assassinado. A mãe passou a tomar conta dos negócios da família. Ela me procura preocupada com a depressão da irmã, Maria Clara, de 8 anos. Embora ache que ele não se ressentiu da morte do pai, porque era muito pequeno, refere que ele é muito agitado, dorme mal, de noite passa para a cama dela. Isso começa a irritar a mãe, que o rejeita e sente-se mal por isso. Não se dá conta de que ele, tão pequeno, sofreu 2 perdas, a perda concreta do pai e a da mãe atarefada e deprimida. Relata episódio em que caiu no restaurante e precisou levar pontos no supercílio. De fato, observa sua hesitação, pulando pela sala e tem a impressão de que colocar-se em risco é o modo como ele consegue que a mãe lhe dirija a atenção. Eu os atendi em sessões familiares. Quando ia chamá-los na sala de espera, Matias corria em minha direção, com os bracinhos estendidos, rindo e pulando, jogava no meu colo, me abraçando. Isso me fazia pensar na sua necessidade de dar braços firmes que o amparassem, a mais clara percepção que foi. À medida que o trabalho foi ajudando toda a família a definir todos, a encontrar um espaço para que as emoções pudessem ser expressas e sentidas, ele foi se tranquilizando, conseguindo buscar e encontrar contenção na mãe. Na última sessão, a que compareceram, a mãe, muito feliz, relata que assumiu um novo relacionamento. Matias vagueia perdido pela sala. Quando percebe sinais de mudança na mãe, não consegue processá-los e desorganiza-se novamente. Há fortes indícios de que Matias é um sério candidato ao diagnóstico de TDAH. Muito bem. Então aqui a gente vai recortar, né? Uma mãe que não conseguia supor que a criança sofria pela perda do pai, de uma mãe atarefada, uma criança que se colocava em risco como forma de conseguir o olhar da mãe, uma mãe que não conseguia fazer o holding, ou seja, fazer esse acolhimento mais subjetivado da criança, do abraço, do falar do sofrimento da criança, e a gente tem a criança que volta a se desorganizar quando a mãe começa um novo relacionamento. É basicamente um resuminho, né, do que a gente trouxe. Agora a Denise, com gentileza, por favor, lê o caso 2 para nós, Denise. Se tu tiver ali, Sim. claro. Tenho sim. Gustavo, 7 anos e 8 meses, é o filho do meio, tem 2 irmãs, vem com a mãe para avaliar o uso de medicação. Tem diagnóstico de TDAH. Desde o início da conversa, faz questão de deixar claro para nós que, além de inteligente, é atento. Faz TCC com psicóloga do Einstein. Há apenas 1 ano foi detectada importante deficiência visual. Tem dificuldade de prestar atenção e se concentrar, segundo informações do cliente, e defasagem no aprendizado. Entretanto, enquanto conversávamos, manteve-se concentrado num joguinho no celular da mãe e, ao mesmo tempo, prestando atenção, muita atenção, e participando da conversa. Ao final da entrevista, a mãe comenta, estranhando o comportamento adequado de Gustavo, que ele deve ter brincado pouco na escola, porque aqui estava bem ativo, não agitado. Ela toma como algo físico e não a experiência emocional de sentir-se contido. Nos seus relatos, percebo que não tem noção do significado emocional do que se passa com os filhos. Por exemplo,
fala do sofrimento da irmã de 3 anos na escola bilíngue e não se questiona sobre isso. Chamo o pai para conversarmos juntos. Avalio que não é o caso de medicação, o que os tranquilizou, mas sugiro que voltem para uma reavaliação do caso com foco em questões emocionais. Comentam como nossa conversa foi boa. Alguns dias depois, a psicóloga me telefona dizendo que na sua avaliação Gustavo não tem problemas emocionais. Em seguida, os pais entram em contato dizendo que decidiram manter a TCC para que ele continue treinando a atenção. Obrigado, Denise. O que a gente vê aqui, né? Mais uma vez, a dificuldade dos pais em fazer suposição, né? De que há um emocional, de que há um sentimental, de que há uma subjetividade, de que há possíveis conflitos internos a essa criança. E acabam decidindo pela questão do comportamento, né? Questão do treinar o movimento, a atenção, porque é justamente ali que está aquilo que nos serve de rolha para que cada um de nós não se confronte com a questão do desejo e da angústia e da responsabilidade. Por que, né, que é tão gostoso hoje em dia? Por que é tão valoroso e tão buscado hoje em dia o diagnóstico pela via do orgânico, do genético? Porque isso desresponsabiliza a família e o paciente. Quanto mais eu acho que o problema é comportamental, genético, orgânico, biológico, mais aliviado eu fico, porque a responsabilidade não é de ninguém, é da natureza, né? E é claro que o comportamento também entra nesse negócio, tá? Então vamos trabalhar o comportamento. Assim ninguém se manifesta enquanto sujeito de desejo, tá bom? Prestem atenção nisso e entendam por que a gente está vivendo uma época que o olhar está todo voltado para o comportamental e para o supostamente genético, né? Isso alivia e economiza a angústia do ser humano. Agora vamos ver aqui se a Ana pode ler mais um caso. Caso 3, pode ser, Ana? Professor, eu não baixei o PDF. Ah, tá. Então pode ser a Suelen. Tem aí, Suelen, o texto? Suelen foi fazer xixi. Jéssica, tem aí o texto, Jéssica. Boa noite, professor. Eu estou pelo telefone, não estou com o computador aberto. E a Júlia? Tem, Júlia, aí o caso 3? Sim, professor. Caso da Daniela, né? Vamos lá, ler para nós um pouquinho. Aham. A Daniela tem 7 anos e 11 meses e a 2 tem diagnóstico de TDAH. Toma Vivance. A mãe, grávida de 6 meses, vem com o pai à consulta e pergunta onde foi o que falharam. Enquanto relatam a história de Daniela, nota a dificuldade de um olhar mais atento a ela. Por exemplo, entre os 4 e 5 meses, quando a mãe voltou a trabalhar, o desmame foi abrupto. Pergunto como ela reagiu e dizem que não notaram nenhuma reação. A mãe expressa a culpa que sente, e não se trata de culpabilizar os pais. Muito pelo contrário, eles são os nossos melhores aliados para o tratamento de seus filhos. Com 1 ano e 2 meses, Daniela teve uma grave infecção por rotavírus. Conseguiram tratá-la em casa, o hospital lhes parecia aterrorizante. E ela desnutriu, parou de andar e perdeu o apetite. Todo o seu desenvolvimento se lentificou. Voltou a andar com 1 ano e 7 meses e com 4 falava normalmente. Com 2 anos e 6 meses entrou para a escola e lá acharam que ela não falava porque talvez não ouvisse bem. Mudou de escola e nessa suspeitaram autismo. O pediatra e o neurologista tranquilizaram os pais, mas sugeriram que procurassem uma fono em uma clínica, onde fizeram um teste de QI que revelou um atraso na idade mental, o mau uso desse instrumento diagnóstico. Cada angústia é vivida por eles de modo catastrófico. Na penúltima escola, encontraram uma pessoa sensível que a acolheu. Daniela tem atraso no aprendizado, é agitada, impulsiva, arteira, demanda atenção constante. Os pais andam cansados e irritados com isso.
tem dificuldade com frustração e com mudanças de rotina. Parece estar aceitando bem a gravidez da mãe. O cansaço dos pais diminui ainda mais as condições de continência e leva a sentimentos de rejeição, incrementando a culpa. Como esses pais vão dar conta de 2 crianças? Haverá o risco das dificuldades se repetirem com o novo filho? Como Daniela lidará com as mudanças que o bebê trará? Percebo que ela evita situações que a deparem com fracassos, mas quando isso acontece, reage agredindo, regredindo ou racionalizando. Por exemplo, tem dificuldade para recortar e diz: a tesoura é danadinha. Vou dizendo a ela o que eu observo, então começa a me mostrar de que é capaz. Por exemplo, nomear as cores em inglês. Estabelecer um bom contato comigo e concentra-se numa atividade com lápis e papel. Numa sessão familiar, quando digo que Daniela tem déficit de desenvolvimento, mas não de inteligência, a mãe chora emocionada, dizendo que sempre teve intuição sobre as possibilidades de Daniela. Obrigado, Júlia. O que vemos aqui, né? Pais angustiados, insuficientes, com dificuldade em conterem e nomearem os afetos, o corpo e os sentimentos da filha. Depois disso, tem uma entrevista com a Conceição Flaig, que é uma psicanalista aqui da nossa escola, Porto Alegre e Caxias, que é muito interessante, e acho que não vai muito diferente daquilo que a gente viu até aqui. Ela vai também trazer alguns casos clínicos que vão mostrar da dificuldade dos pais conversarem com as crianças, né? Ficarem muito atentos ao seu comportamento, mas não dirigir muitas palavras. Ela vai falar desse elemento desligado e ligado, que quando tem excesso de desligado, aumenta isso que a gente chama de pulsão de morte. Lembrem, pulsão de morte não tem nada a ver com morte, tá? Tem a ver com representações desligadas e que impossibilitam o sujeito de aprender aquilo que lhe é apresentado. Depois ela vai falar um pouco da apatia, que é mais uma situação um pouco nova, que é importante dizer, na medida em que ela apresenta a ideia de que o hiperativo é um apático frente ao que lhe diz respeito, as respostas que poderia vir a dar e as posições que poderia vir a ocupar. Tá? Então a hiperatividade também serve para isso, né? Para a gente não se haver com aquilo que nos diz respeito. A hiperatividade serve também como uma forma da gente, como se subjetivamente, metaforicamente dissesse: isso não é comigo, isso é com o outro, né? Então isso também é interessante de a gente pensar. Ou seja, enquanto eu não me interrogo sobre o meu desejo, quem eu sou, qual é a minha vontade, qual é o meu caminho, como é que eu respondo ao mundo, enquanto eu não me interrogo sobre isso, eu fico entregue a um comportamento desordenado. Por aí, fico vagando por aí. Tá, gurias? Então, a base do nosso encontro hoje é esse. Eu estou bastante desconfortável por não conseguir me ver na câmera e parece que as coisas estão incompletas assim. Mas, de qualquer forma, a ideia, eu tenho a esperança que a ideia central tenha ficado para vocês. Quando forem atender, então, criança com déficit de atenção e hiperatividade, apostem, né? Na fala, na palavra, nomeação, na escuta da família, em ajudar os pais a entenderem que os movimentos desordenados carregam um significado e tentar fazer com que esses movimentos e essa falta de atenção encontre palavras para que o corpo não precise mais comparecer como um corpo em disfunção, um corpo desordenado. Tá bem? Então, por hoje a gente fica por aqui. Vou registrar aqui a presença de vocês. Espero que tenham um fim de semana bem agradável e não se deixem tomar pelo terror, né, que a gente está vivendo. Tá bom? Abraço, beijos e bom descanso. Boa noite, professor. Abraço. Obrigada. Boa noite, obrigada.